Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Meus amigos, o primeiro reforço do Vasco, Thiago Mendes, deverá ser oficializado aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Vamos falar aqui do salário do jogador. Há informações de quanto que o jogador vai receber no Vasco, também vamos falar de saída de atletas. Tem um zagueiro aí do time do Vasco que pode reforçar outro clube na Série A e também a saída do Jean Davi, que a cada dia é mais possível de se acontecer. Vamos falar também aqui da renovação contratual de um jogador muito importante no elenco, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 223 mil inscritos. Queria agradecer sempre a galera que está acompanhando aí nosso canal, muitos inscritos desde quando eu comecei, aqueles que já estão já há muitos anos aqui no canal também, aquele mesmo que chegou ontem ou chegou hoje aqui agora no nosso canal. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando. Bom, pessoal, o Vasco encaminhou a renovação contratual aí do goleiro Léo Jardim. Segundo as informações da Super Rádio Tupi, a renovação deverá ser oficializada pelo Vasco nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. De acordo com as informações, o Vasco vai renovar o contrato com o goleiro até dezembro de 2030. Essa é a situação do goleiro. Ele pediu um contrato mais longo aí com o Vasco e um salário muito acima do que o Vasco poderia pagar ele, né? O Vasco teria se aproximado dos valores pedidos pelos empresários do Léo Jardim. Saiu várias informações que ele tinha pedido mais de 1 milhão, ou na casa de 1,5 milhão aí de salários ao Vasco. Certamente, na minha opinião, o Vasco deverá pagar perto de 1 milhão para o Léo Jardim, ou 1 milhão até mesmo um pouquinho a mais, cara. Que o meu modo de ver é uma loucura para pagar mais de 1 milhão para um goleiro. Mas o Vasco deseja continuar com o Léo Jardim, por isso fez esses esforços aí. A gente não sabe ao certo quais os valores que o Léo Jardim irá receber no Vasco. O que a gente sabe é que o Vasco se aproximou muito do que o staff do atleta pediu ao nosso clube. Depois de várias propostas recusadas, tanto pelo próprio goleiro e seu staff, com seu novo empresário, Paulo Pitombeira, o Vasco não conseguiu renovar esse contrato desde o fim do ano passado. E agora, no meio do ano, o Vasco encaminhou bastante a renovação contratual com o Léo Jardim, o jogador que chegou até mesmo a ser oferecido para o Palmeiras e outros clubes europeus. O Benfica também foi um clube que demonstrou interesse no goleiro, porém, os empresários do atleta gostariam muito que ele saísse do Vasco, só que a tendência é que realmente ele renove seu contrato e permaneça no Vasco até o fim de 2030. Além dessa situação, o Vasco renovou com o Coutinho, como todo mundo sabe, e busca outras renovações, como, por exemplo, o meio-campista Paulinho, um jogador que tem contrato somente até o fim desse ano. O Vasco já teria feito algumas propostas a esse jogador para renovar o seu contrato, só que até agora sem sucesso. O Vasco não acertou ainda essa renovação contratual. Outros jogadores que estão em fim de contrato, que terminam no fim desse ano de 2025, possivelmente deverão deixar o Vasco, caso do Jair, casos aí também do Pumita Rodrigues, também outras situações como Maurício Lemos, Alex Teixeira e outros jogadores que têm contratos mais longos, mas que deverão deixar o Vasco em caso de propostas, caso aí do Juan Esposa, também do Jean Davi e outros jogadores, se aparecer proposta, como a gente vai falar já já, tem um jogador que pode deixar o Vasco nos próximos dias aí também. Deixa aí nos comentários o que você acha da renovação contratual com o Léo Jardim. O goleiro deverá permanecer no Vasco, renovando seu contrato até 2030, deverá receber na casa de 1 milhão para cima. Bom, a gente que falou aí da situação de renovações contratuais e também de possíveis saídas de jogadores, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe nesse final de semana a informação de que o zagueiro Lucas Oliveira deverá ser o próximo a deixar o Vasco. O jogador teria já recebido uma proposta do Sport e o Vasco, por sua vez, aceitou a proposta por empréstimo do zagueiro. A situação agora está nas mãos do atleta, se ele vai definir o seu futuro ou não, se ele vai continuar na reserva do Vasco ou se vai tentar aí a sorte jogando no Sport, que está na Série A, está muito mal lá, o último colocado. Na minha opinião, uma contratação erradíssima da diretoria do Vasco, uma das piores contratações feitas nessa temporada e com certeza a gente espera que o Lucas Oliveira saia do Vasco, seja emprestado aí. O Vasco tem que trazer um outro zagueiro, na minha opinião, algo que já era para ter sido corrigido há muito tempo e até hoje o Vasco não consegue contratar um zagueiro de qualidade para o nosso elenco, né? E já perdeu o Manuel Capasso, agora vai perder aí o Lucas Oliveira. Se ele aceitar a proposta do Sport, pode perder o Luiz Gustavo, que chama a atenção do Oriente Médio. Times da Arábia e também dos Emirados Árabes estão interessados no zagueiro vascaíno. O Vasco recebeu uma proposta, considerou muito baixa a proposta e recusou totalmente a chance de vendê-lo. Só que ainda mantém o interesse
de alguns clubes lá no Oriente Médio e pode ser que apareça alguma proposta para que a jovem promessa do Vasco também saia do nosso time, né? E o Vasco tem que ir ao mercado, na minha opinião, contratar um zagueiro para chegar e ser titular. Não um zagueiro do nível do Lucas Oliveira, do nível do Maurício Lemos, do próprio Lucas Freitas, que está crescendo, mas que quando chegou ao Vasco, chegou com a total desconfiança. A gente espera que o Vasco, se for trazer um zagueiro, traga um zagueiro qualificado, um zagueiro de renome, que vai ser titular, e para tentar pelo menos tirar o João Vitor do time titular do Vasco, que para mim ainda é um dos piores jogadores do Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa possível saída do Lucas Oliveira para o Sport. Outro jogador que o Vasco espera negociar nos próximos dias é o Jean Davi. Esse jogador vem recebendo sondagens e até mesmo propostas de clube do Chile e também lá do México. O Vasco ainda não definiu o futuro do atleta, o jogador claramente não faz parte aí dos planos da diretoria e tampouco aí do Fernando Diniz, que sequer vem utilizando esse jogador, que é um jogador horroroso desde que chegou ao Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você espera tanto da saída do Lucas Oliveira e também do Jean Davi. Bom, enquanto a reforço, o torcedor vive a expectativa do anúncio oficial do volante Thiago Mendes. A tendência é que o Vasco anuncie oficialmente a contratação do jogador entre hoje e amanhã. A expectativa é que amanhã ele desembarque no Rio de Janeiro e já comece aí a fazer exames médicos e treinar com o elenco vascaíno. Havia uma grande expectativa quando esse cara foi contratado de que ele poderia estar à disposição já no clássico contra o Botafogo. Muito possivelmente, ele não deverá fazer a sua estreia por agora, quem sabe nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Acho que vai levar mais ou menos umas 2 semanas para esse cara entrar em campo. Um jogador que veio contratado de graça, porém o Vasco vai pagar um alto salário a ele. Segundo várias informações, as bases salariais do Thiago Mendes no Vasco será na casa de 1 milhão por mês, cara. É uma grana muito alta, na minha opinião, para um jogador que estava jogando no Catar. Tem um bom histórico jogando no futebol francês, mas já tem 2 temporadas que ele está atuando no futebol do Catar, um futebol muito mais fraco, uma liga fraquíssima, né? E na minha opinião, eu acho que é um erro do Vasco pagar 1 milhão. Não acho um erro a contratação do Thiago Mendes, acho um bom jogador, acho que seria muito útil ter esse jogador no elenco, mas não por 1 milhão de reais. Talvez 500 mil a 700 mil no máximo para esse jogador seria um valor aceitável, mas 1 milhão é demais, na minha opinião. Mas hoje no mercado brasileiro os valores estão inflacionados, tanto que a gente vê um goleiro aí do Vasco pedir mais de 1 milhão de salários ao nosso clube para renovar seu contrato, né? Complicado, e infelizmente o Vasco vem cometendo essas loucuras. Esperamos que dê tudo certo com a chegada do Thiago Mendes, que ele faça valer 1 milhão por mês, porque se não valer, meu amigo, a situação vai ficar muito feia, tanto para o próprio jogador e para a própria diretoria, que será muito cobrada por pagar 1 milhão de salários a um jogador que pode chegar e nem render com a camisa do Vasco. Mas as expectativas são boas quanto à chegada desse atleta, um primeiro volante de qualidade, que pode melhorar muito sim o meio-campo do Vasco, se ele jogar o que jogou no Lyon. Não sabemos como que ele está lá no Catar, tanto que ele nem teve seu contrato renovado por lá, né? Já tem 33 anos, e por isso que ainda acho uma loucura pagar 1 milhão de salários a esse atleta. Quanto a outros nomes, o Vasco segue interessado ainda no atacante Alan Minda, que atualmente no Cercle Bruges, lá da Bélgica, é um jogador aí que chegaria por ataque. O clube belga vê com bons olhos, quem sabe, uma possibilidade de empréstimo do atleta ao Vasco, um jogador da seleção equatoriana, poderia sim chegar e lutar por uma titularidade na ponta esquerda. Ele também pode atuar como ponta direita, um jogador muito polivalente. Seria ótimo ter esse jogador, né? O Admar Lopes quer contratar jogadores mais jovens e jogadores aí com um perfil que se encaixa no que ele vem buscando. A tendência é que o Vasco também faça um movimento de contratar mais um meio-campista, um camisa 10, que agora é o Coutinho, mais um reserva para o Coutinho, um meio de criação, e não tivemos mais atualizações nos últimos dias quanto à busca por esse jogador. Como eu já falei em alguns vídeos passados, o único nome que foi especulado no Vasco foi o Gabriel Pirani, que é um jogador que se encaixa assim, no perfil buscado pelo Admar Lopes, inclusive já trabalhou com o Fernando Diniz, mas é um jogador que tem contrato, está no DC United, e certamente o clube dos Estados Unidos não vai liberar o jogador de graça, vai querer uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador, que é o camisa 10 do time norte-americano. Vamos aguardar essa semana se o Vasco vai dar seguimento a mais contratações e se a gente vai ter mais novidades concretas quanto a contratações de jogadores também. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Thiago Mendes, o Vasco pagando 1 milhão de salários para ele, na minha opinião, muito exagerado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. É nóis.